Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, ao nosso pré-jogo do líder do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos debater tudo sobre Atlético Paranaense e Botafogo, um furacão pressionado no ano do centenário com o torcedor bem aborrecido. Do outro, o líder do campeonato, semifinalista da Libertadores. Torcedor alvinegro está sonhando de novo. É possível? Vamos debater isso aqui no nosso pré-jogo e eu já convido o Eduardo Gerac, Edu, para a gente falar muito sobre o líder que tem 6 jogadores convocados para as seleções, hein? Que fase está o Botafogo? E Argentina, angolana, venezuelana, brasileira. Botafogo virou referência. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, não, concordo plenamente, né? O Fogão tá surfando aí num ano muito bom, né, para a equipe carioca, tanto aí com chances, por que não, de ganhar a Libertadores, né? E também o Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser difícil conseguir conquistar os dois títulos, mas enfim, o Botafogo está mostrando que tem futebol para isso, né? Realmente são jogadores muito engajados na causa, vamos dizer assim, e jogadores muito técnicos, né? A gente tem muito jogador de qualidade mesmo nessa equipe do Botafogo, tanto na defesa quanto no meio do campo, e principalmente no ataque. E isso, obviamente, está chamando a atenção dos treinadores de seleção, não só aqui do Brasil, mas também da América do Sul como um todo. Principalmente da América do Sul, né? Porque o Botafogo é formado aí por jogadores de várias origens, né? E esse jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, como você também bem disse, né? O Furacão está pressionadíssimo, porque assim como a gente falou no pré-jogo do Red Bull Bragantino, né? Que dá para acompanhar no canal do lado aí, enfim, o Red Bull Bragantino ele não tem a pressão da torcida, mas o Furacão, muito pelo contrário, né? O Furacão em Curitiba tem uma torcida muito aguerrida, né? Uma torcida que cobra demais, que pressiona demais. E realmente o Furacão precisa, não importa que seja o líder do campeonato, precisa somar pontos, ainda mais jogando em casa, né? O Furacão, Fábio, que a gente tem até uma tela para mostrar, um dos problemas do Atlético Paranaense está sendo exatamente os seus artilheiros. Se a gente for levantar esse gol do Pablo, é contra o Palmeiras. Eu para não dar spoiler, eu não coloquei a data desse jogo, mas esse jogo foi lá no dia 12 de maio, lá no primeiro. Esse foi o último gol do Pablo no Campeonato Brasileiro com a camisa do Furacão. Tudo bem que ele ficou um período machucado, ele não ficou esse tempo todo sem marcar e tal, mas enfim, tá numa seca. Não só o Pablo, o Mastriani e o Diório, que são, vamos dizer assim, os três realmente camisas 9 da equipe do Furacão, não estão marcando, não estão botando a bola na rede, né? Então isso está complicando realmente a vida do Furacão. O Furacão que nesse momento está lá na 15ª colocação, né? São 26 jogos, né? Tudo bem que o Furacão está com jogos a menos, né? E 28, ou melhor, 31 pontos ganhos em 26 jogos. Ou seja, tá realmente. O Corinthians, por exemplo, está com 28 jogos e 28 pontos. Só 3 pontos a diferença. Tudo bem que o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. Assim, não é uma situação ainda desesperadora, mas é claro que o Furacão tem que abrir demais o olho. Outra coisa que aconteceu de ruim no Furacão esse ano, muita mudança de treinador, né? Isso acaba sempre impactando o elenco, acaba impactando o rendimento do time. Uma coisa que chama a minha atenção, Edu, toda vez que o adversário vai a Curitiba, já bate aquele temor. Jogar lá na Arena da Baixada, hoje é Liga Arena, né, o nome. O gramado é sintético, é muito difícil. Cara, mas hoje, pasmem, os senhores que estão acompanhando, a galera que está acompanhando o nosso pré-jogo, o Atlético Paranaense tem apenas a 18ª campanha como mandante. Ou seja, ele é o antepenúltimo colocado como mandante. Ele não faz a diferença em casa. Já fora de casa não, e esses números estão todos no nosso aplicativo, no nosso site Flashcore. Aí ele tem a É, são, quinta campanha. são É uma 15 pontos. disparidade, né? Em casa são 15 pontos em 12 jogos. É muito pouco. Realmente é. Muito pouco. Se fosse o inverso, não, é um time que realmente faz valer o fator casa, a torcida realmente empurra demais. O gramado sintético ia ter N situações para justificar. Mas o inverso, em casa o aproveitamento é horroroso e fora é bom.
talvez explique essa campanha que você falou. Olha, está muito perto da zona de rebaixamento, apesar de 2 jogos a mais ainda para realizar em relação aos adversários, no caso, 2 jogos a menos, né, 26 a 28. Mas é uma cobrança muito grande. A troca de treinador também impacta, metodologias diferentes. Agora o Lúcio Gonçalves está ali comandando. Mas, assim, a pressão está gigante porque é o ano do centenário. E, pelo visto, sem ter nada, hein, Edu? Não, sem nada, não, sem nada. Realmente o Atlético Paranaense, felizmente, não vai ter nada, né? O Atlético que também só está no Campeonato Brasileiro depois que foi desclassificado da Sul-Americana, né? Que ele estava. E o Atlético ainda tem jogos complicados aí pelo Campeonato Brasileiro. Depois, ó, depois do Botafogo, ele vai jogar aqui em Itaquera contra o Corinthians, recebe o Cruzeiro, aí sai. Não, recebe o Vitória também e sai para jogar contra o São Paulo aqui no Morumbi, ou seja, vida difícil do Furacão, realmente tem que começar, como você disse, tem que virar a chave, principalmente dentro de casa, né? Você vê, são 15 pontos obtidos fora de casa, ou melhor, 16 obtidos fora de 15 em casa. Ou seja, é uma Muito campanha pouco. muito, muito ruim, né? Porque no campeonato brasileiro, a gente sabe, aquela média matemática que você precisa para disputar o título. Mais ou menos 2 pontos por rodada, né? E o Furacão tá realmente muito longe disso, né? São 16 pontos fora e 15 pontos em casa, só para deixar tudo claro. E nos últimos 15 disputados, só ganhou 2 pontos. São 3 derrotas e 2 empates. Realmente uma campanha muito ruim. Mas a gente tem números aí, informações para mostrar, arte que você preparou para a galera aí. Por exemplo, essa temida reta final, Edu. Então, assim, por mais que o torcedor botafoguense não queira lembrar do ano passado, né? Mas assim, vamos lembrar que foi mais ou menos nessa fase que a coisa começou a dar ruim, assim, pro Botafogo, né? Por exemplo, o Botafogo nesse ano ainda tem mais 10 jogos para disputar. São 3 jogos em casa, 5 fora. Esse mais 2 é porque tem 2 jogos que oficialmente o Botafogo é mandante. Só que como tem um calendário de shows também para rolar ali no Newton Santos, ainda não se sabe onde o Botafogo vai jogar essas 2 partidas. Então pode ser também fora de casa, né? E o Botafogo, ele tem 3 partidas ainda contra equipes que estão no G6. E aí, lembrando da tragédia do ano passado, né, em 2023, Não faça isso. nessa mesma reta final, em 10 jogos, o Botafogo fez 5 pontos, né, em 15 que ele podia, não venceu nenhum, né, que ele podia conquistar. Ou seja, assim, vamos ver se realmente tudo indica, assim, obviamente que a gente tem que fazer essa comparação, né? A gente aqui trabalha com dados, com estatísticas, com números, com jornalismo, mas é claro que o Botafogo esse ano, eu acho que já virou essa página, né? Lembrando que, o Botafogo ele joga agora contra o Furacão, depois ele recebe o Criciúma, aí vai ter o embate com o Penharol, a primeira partida é no Rio, né? Botafogo e Penharol. Aí depois ele joga em Bragança contra o Red Bull Bragantino. Aí tem a volta contra o Penharol lá no Uruguai, e aí sim entra realmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele vai ter o clássico com o Vasco, o mando é do Botafogo. Ele joga para enfrentar, ele sai para jogar contra o Cuiabá, sai para jogar contra o Galo, aí recebe o Vitória, tem o jogo contra o Palmeiras em São Paulo, que tudo indica pode ser uma final, né? Claro que pontos corridos não tem final, mas pode ser uma final do Campeonato Brasileiro. E aí as 2 últimas rodadas do Botafogo, ele sai para jogar com o Inter tá voando, e depois recebe o São Paulo na última rodada. Lembrando que, bom, mas o São Paulo tem uma rivalidade grande com o Palmeiras, né? Se tiver, vai ter muito torcedor do São Paulo que vai querer que o time entre com o sub-20 aí nesse jogo contra o Botafogo, se ainda tiver, obviamente, o campeonato em disputa, né? Ah, eu já vi essa situação acontecer. Você vai lembrar do Internacional, o Grêmio com o Flamengo, lembra? Aqui no Maracanã. Lembro, O exato. Inter brigava pelo título, o Grêmio vinha jogar no Maracanã. Ih, uma confusão. E Enfim, tem quando mais se um. monta a tabela, ninguém sabe o que vai acontecer na última Exato, rodada. É exato. apenas uma coincidência do destino. Não, e tem mais um fator aí importante, né? O Palmeiras sendo campeão, sendo tricampeão brasileiro, o único clube que já foi tricampeão brasileiro nos pontos corridos foi o São Paulo, aquele São Paulo do Muricy Verdade. em 2006, 2007 e 2008. Então tem ainda isso aí
alimentar essa última rodada aí do Campeonato Brasileiro, né. Mas ainda tem muita bola, muito jogo até lá, né, a gente fala disso Olha, mais eu pra frente. eu falei antes logo no iniciozinho do nosso papo aqui, que o Botafogo virou uma referência, e virou mesmo, gente, porque Igor Jesus e Luiz Henrique foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para os 2 próximos jogos das eliminatórias. O Almada foi convocado para a seleção argentina, voltando ao lado do Messi. O Savarino vai defender também a seleção da Venezuela. O Gatito Fernandes, a paraguaia. E o angolano Bastos, a seleção da Angola. Ou seja, o técnico Arthur Jorge, ele perde nesse período de data FIFA, depois desse jogo com o Atlético Paranaense, 6 jogadores. E alguns deles, aí, à exceção do Gatito, os outros 5 são titulares. E eles voltam na sequência para o jogo com o Criciúma, que o Botafogo deve levar para o Maracanã por conta do show com o Bruno Mars. Então, assim, o Botafogo, que vai jogar na sexta, dia 18, vai ter 3 dias para recuperar esses caras da viagem e tal, mas tem que torcer porque a gente tem visto muitas contusões durante os jogos de data FIFA. Vide o Pedro na Exatamente. seleção É, brasileira. Tem que torcer exato. muito para o seu jogador voltar 100%, acender aquela velhinha, porque senão eu vou ouvir aquela frase que foi cunhada pelo mestre, saudoso radialista Luiz Mendes. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo. É verdade. É, não, e você lembrou bem, né, essa data FIFA aí pode ser bom para uns, pode ser ruim para outros, né. Lembrando que a gente tem agora essa rodada do final de semana, né, aqui no Brasil, todos os jogos do Campeonato Brasileiro vão ocorrer no sábado, né, nesse sábado, por causa das eleições municipais no domingo, no dia 6. Aí sim, aí não tem jogo a semana que vem, tem a data FIFA e aí depois voltamos com jogos do Campeonato Brasileiro, né? Teve toda essa celeuma aí da Copa do Brasil, que saiu do meio de semana e foi para o fim de semana, mas, como você disse, os jogos já começam na sexta, né? Ali depois da data FIFA. Aliás, começam na quinta. Tem Fla-Flu, Exato, na quinta quinta-feira, para o dia Fla-Flu, exato, 17. para o Flamengo, exato, porque houve É, essa modificação, né? mas o Flamengo não está preocupado com o Campeonato Brasileiro, está preocupado Exato. só com a Copa do Brasil. Edu, grande abraço e olha, a torcida do Botafogo não quer lembrar dessa fase que você falou aí, não, ainda há pouco. Não, os Não, jogos sem que dúvida, sem perdeu, dúvida. poucos pontos e tal. É, Quer olhar é. para frente. Grande abraço e até a próxima, Edu. Abração, Fábio, valeu. Valeu a você também pela sua audiência e, claro, já coloca aí nos comentários a tua previsão. Já, olha, o Botafogo vai ser campeão em tal rodada. Não, o Botafogo vai perder o título em tal. Ih, essa confusão toda são os palpites que mexem com o futebol. Um grande abraço e até a próxima.